era de judeus querendo apedrejar Jesus, era da aldeia de Betânia, lotada de gente que foi ver e consolar Marta e Maria. Tinha curioso, tinha amigo, tinha tudo quanto é gente. Só que também tinha um mensageiro. Porque se o mensageiro vivesse de uma profissão, com certeza ele tinha sido demitido. Porque ele chegou falando que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. Ele chegou consolando as irmãs com fé, mas a enfermidade levou do mesmo jeito. Então provavelmente o que aconteceu é que ele virou um homem que não tinha mais crédito na sociedade. Eu conjecturo que ele estava em um canto, quieto. Talvez ele nem tinha saído da casa naquele dia. Porque todos com certeza estavam olhando para ele com aquele olhar que as pessoas olham quando a gente está aqui no culto e o marido está lá no bar bebendo. Aquele olhar de quando a gente está fazendo a obra de Deus e o filho está lá na droga. Aquele olhar de quando a gente está com fé, está buscando, está adorando, mas tudo está indo contrário àquilo que a gente acredita. Era aquele sentimento que aquele mensageiro tinha. Só que eu vim pregar para você muito a respeito desse mensageiro. Porque tem gente hoje aqui na casa que está como ele. Está achando que tudo que Deus falou não é real. Está achando que a realidade é aquilo que vai acontecer. E é o final da tua história para você, Orecandarabaia. Só que Deus, ele me trouxe para poder dizer que o médico, ele pode assinar laudo. Que o advogado, ele pode assinar sentença. O juiz, ele pode decretar o que for. Mas a última palavra ainda é dele. E se ele disse, Orecandarabaia, se ele disse que vai fazer, ei, passa céu e passa terra, a palavra dele, ela não volta atrás. Espera só mais um pouco, mensageiro. Tá doendo, mas ele tá chegando. Antes dele entrar na aldeia, a Marta já sai correndo. E eu nem quero falar sobre Marta. Porque se eu falar sobre Marta, vira muito confronto. Eu não quero pregar confronto. Só que Marta, ela já sai correndo desesperada. Porque a Marta, ela era amiga só enquanto as coisas estavam boas. Quando a amiga percebe que o amigo não vai fazer de acordo com o que ela quer, ela já muda a visão. Porque a Marta vai sair correndo para poder dizer: se tu estiveres aqui, meu irmão não tinha morrido. A Marta, ela está olhando para Jesus e simplesmente está dizendo: ele já foi sepultado. Quem está aqui está me consolando. E agora não faz mais sentido a tua chegada aqui na aldeia. E agora já não faz mais sentido você vir. Porque tu até tem a fama de fazer milagre, mas quando era para fazer para a gente, tu não fez. O problema é que tem muita Marta dentro da igreja que Deus libera a palavra, mas quando não é no tempo, desacredita daquilo que o profeta falou. O problema é que tem muita Marta que quer que tudo aconteça no tempo dela, e quando não acontece, desvia. O problema é que tem muita Marta que até fala que é amiga, tem 40 anos de crente, mas não vive milagre porque fica querendo colocar Deus na parede, achando que Deus é homem. Eu não quero falar sobre Marta, mas eu preciso falar. Amigo não tem incredulidade no coração, nem duvida naquilo que o pai falou. Não adianta querer correr para querer confrontar profeta, se você não tem posição para poder viver milagre. Porque a Marta sai correndo e a Maria fica em casa. Porque a Marta, ela não entende de secreto. A Maria sabe que o secreto que traz resultado. Ela ouviu dizer que Jesus está chegando, mas ela continuou dentro de casa. Porque a Maria, ela sabe que o pai, ele chega no secreto, ele não precisa oração. A Maria, ela sabe, eu posso continuar no meu secreto, porque ainda que está morto, ele restitui. Porque ainda que está morto, ele traz de novo. Eu não preciso sair daqui, ele vem.
Jesus. Para Marta, Jesus não tem muito papo. Para Marta, Jesus não tem muito papo. Eu vou dizer de novo, para Marta, Jesus não tem muito papo. Para crente incrédulo, Jesus não tem muito papo. Para gente que finge que é amigo, mas não tem fé no coração, Jesus não tem muito papo. Porque Deus sabe quem é você e como teu coração chegou neste lugar. Ou tu entra no mistério, ou tu entra no rolo, ou tu entra no manto, ou tu vaza. Porque Deus, Ele sabe quem é você. E para Marta, Jesus não tem muito papo. Manda chamar Maria. Manda chamar Maria. Jesus, Ele vai dizer para Marta, manda chamar Maria. Porque para Maria eu tenho um mistério. Porque aí eu começo a entender sobre vida de secreto. Se tu não tem, tu precisa aprender a ter. Porque tem gente que acha que momento de oração é só dentro da igreja, não é? Porque tem gente que acha que ser crente no manda é ser só aqui, não é? Se tu não entra no fogo e no mistério lá dentro da tua casa, tu não é crente não. Porque eu descubro que o meu secreto está lá em casa. A minha vida com Deus está lá em casa. O meu culto começou lá em casa. A minha adoração começou 2 horas da manhã. Aqui só está vindo o resultado. Aí chega na igreja, parece que chupou um limão, uma gazeta, cruza o braço. Não, Deus só fala com fulano. É só fulano que faz. É só fulano que vive milagre. Mas não ora, não jejuma, não busca, não tem secreto. Ei, o teu secreto, ele traz o resultado em público. E é isso que aconteceu. Porque a minha Bíblia vai dizer que Jesus até chega onde Lázaro está sepultado, mas ele não faz nada até que Maria chega. Aleluia. Maria, ela não saiu correndo, ela ficou em casa. E Jesus, ele caminha até o lugar onde Lázaro está sepultado, mas ele não faz nada, ele manda chamar Maria. Porque eu começo a perceber que a dor ela é no secreto, mas o milagre ela é em público. Eu vou dizer porque teve gente que está desligada e não está entendendo. A dor, a lágrima, o desespero, arrancar do cabelo é no secreto. Mas espera aí, tem uma multidão que veio consolar, tem uma família que veio zombar, tem gente que veio criticar. Porque se é amigo, por que está perecendo? Se servir a mesa, por que está morrendo? O milagre não é no secreto, não. A busca é no secreto. A entrega é no secreto. A dor ela é no secreto. A lágrima ela é naquela madrugada que ninguém vê. Não. O arrancar do cabelo desesperado é na madrugada. É 5 horas da manhã. É de tarde. É 3 horas. Mas quando ele chega para fazer um milagre, manda chamar aquela lá que está no secreto. Porque o milagre dela tem que ser o público. O milagre dela tem que ser o público. Tu tem que levantar tua mão para receber. Porque Deus ele está dizendo para crente aqui: o milagre ele vai ser o público. O milagre ele vai ser o público. Quem duvidou vai ver. Quem duvidou vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Como eu disse, existe um propósito para a dor. Existia um propósito para tudo que estava acontecendo na vida de Lázaro. E com certeza o propósito era para alcançar muita gente que estava desacreditada ali perto. Era para converter muita gente que estava incrédula como Marta. Deixa a Marta duvidosa, Maria ela vai poder contar o testemunho daquilo que Deus fez. Deixa a Marta desesperada. Deixa a Marta afoita, porque a Maria ela vai poder dizer: peraí, despreocupa, acalma teu coração. Se tem uma das passagens que eu sou apaixonada da Bíblia Sagrada, é a de José. Porque a Bíblia vai dizer que o menino, ele já nasce em um propósito específico de Deus. E é um propósito muito doido.
que olha para aquele dali e fala: não, peraí, esse está com a túnica errada, essa túnica tinha que ser minha. Está com a unção errada, essa unção tinha que ser minha. Esse glória não era para ser dele, não, tinha que ser meu. Só que aí eu começo a perceber que ele vai para a cova, ele sai da cova, ele vira escravo, ele vai preso de novo. E no meio desse contexto todo, quando chega no capítulo 43, ele vai dizer assim, ele reúne os irmãos dele, e uma das frases que mais queima no meu coração é quando ele olha para os irmãos e fala: era necessário eu passar por tudo isso para que poupasse a vida de vocês. Aleluia. Ele não quis vingança. Ele não quis jogar na cara. Ele entendeu que Deus, permitindo ele passar por toda aquela dor, Deus deu um livramento para a casa toda. Só que agora eu entendo por que tem muita gente que não vive promessa de Deus. Porque a promessa ela é para o reino, e o reino abrange todos. Você sabe o que Deus me trouxe aqui para poder dizer? Se a tua promessa ela não for para o reino, não é promessa. Se a tua promessa for só para você, ela não é promessa. Se tu está achando que você é o rei da cocada preta e que é só para você, tu está vivendo o evangelho errado. Porque José, depois de tudo, é 13 anos. 13 anos sofrendo. Ele vai poder olhar para o céu e dizer: me tiraram a túnica, mas não tiraram a minha promessa. Fiquem com a túnica, eu ainda sonho. Deus, ele está dizendo para a gente aqui: pode arrancar tudo de você, não vai arrancar a promessa, não. Podem tirar teu nome, pode acabar com a tua história, podem inventar fofoca, podem inventar de colocar no fim da fila, não vai mudar a promessa. Porque a promessa é pro rei, Morecanta na baia. A promessa é pro reino. E você entende o melhor da vida de José? Em um dia ele dormiu prisioneiro e no outro ele acordou governador. Porque o Kairos de Deus não é o nosso tempo. Que aí tem gente que olha assim para José e deve ter falado: caiu de paraquedas, tadinho. Está tudo acontecendo muito rápido. Só que eu preciso dizer para você: deixa os caluniadores falar que foi de repente. Você sabe o que você tem que enfrentar. Você sabe a dor que você tem passado. Você sabe as lágrimas e as orações que você fez. Vai viver o de repente de Deus. Deus, ele está dizendo na casa: tu vai viver o de repente de Deus. E eu já vou terminar. Só que tem algo hoje nessa passagem que Deus falou comigo de uma forma diferente. Porque a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 43 que Jesus, ele ordena para tirar a pedra. Ele chama o Lázaro pelo nome. E depois Lázaro ele sai. Só que ele sai todo enrolado em faixa. Eu não sei se você é como eu, mas eu sou uma pessoa que indaga muito Jesus quando eu estou estudando. E eu comecei a reparar e comecei a questionar com Deus: se ele era Jesus, por que Lázaro saiu enfaixado? Por que ele não mandou então desatar tudo que estava amarrando Lázaro lá dentro? Qual que era? Tu já parou para imaginar como será que Lázaro saiu? Porque a Bíblia não diz que ninguém foi buscar Lázaro. Ele saiu daquele sepulcro do jeito que ele estava. Jesus mandou tirar a pedra e chamou ele pelo nome. Se ele estava todo amarrado, ou ele saiu pulando, ou ele saiu rolando. Andando, ele não saiu não. E por quê? Por quê? Você sabe por quê? Porque Jesus queria pregar para mim e para você. Você sabe por quê? Porque o vinde como está não é vir perfeito. Aleluia. Porque tem gente que está esperando ser livre do álcool para poder servir Jesus. Porque tem gente que está esperando estar numa vida e uma condição financeira perfeita para poder dizimar. Porque tem gente que acha que para viver o evangelho tem que sair totalmente limpo, mas não é. Jesus ele podia ter falado com Lázaro para ele vir desatado e pronto para todos ver um milagre, mas Jesus quis mostrar para o povo: quando eu chamo como está.
que Pedro negaria, mas Jesus chamou do mesmo jeito. Aleluia. Porque quando Jesus me chamou e chamou o meu esposo, a gente estava indo para a igreja numa quinta, mas no sábado todinho pronto para um rock, com a geladeira no cabinho de cerveja, mas ele chamou. Aleluia. Ele chamou, você sabe por quê? Quando ele chama, o tratado não é do homem, é dele. Aleluia. Porque quando ele chama, quem liberta não é a força que o homem faz, é ele. Porque quem convence o homem do pecado não é nós, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele aponta, ele responsabiliza. Vem, Pedro. Eu fico imaginando o que Pedro pensou quando ele negou. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele nega, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar a ser pescador. Porque nós somos assim. Quando a gente falha, a gente cai, a gente erra. A primeira coisa que a gente quer fazer é voltar a ser o que a gente era. Porque eu preciso dizer uma realidade sobre o Evangelho. E não esse Evangelho aqui, mas o Evangelho dos nossos dias. O Evangelho dos dias atuais, ele não abraça os pecadores como deveria abraçar. Se hoje alguém trai, se hoje alguém erra, se hoje alguém desvia, é condenado, já estava demorando, foi tarde. Só que isso não é o Evangelho que Jesus veio pregar. O Evangelho que Jesus veio pregar é aquele que ele olhou para Pedro e disse: antes que o galo cantasse, tu vai me negar. Mas é o mesmo Evangelho que Jesus olhava para Pedro e dizia: tu vai me negar, mas tu vai ganhar 3.000 almas. Porque eu sei quem é o caráter que eu estou forjando em você. Você sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? Pode estar todo bagunçado, mas é vaso dele. Aleluia. Pode estar todo quebrado, mas é vaso dele. Aleluia. Podem ter lançado fora da olaria, mas da olaria dele ninguém tira. Aleluia. Porque ele mesmo vai dar uma visão para Jeremias: o vaso que está na minha mão quebrou, mas eu refaço o vaso de novo. Porque vaso dele ele não abre mão. Orecanda da baia, vaso dele ele não abre mão. Aleluia. Tem vaso que está aqui, que precisa entender que ele não abre mão. E tem gente que está aqui, que está querendo abrir mão de vaso que está lá fora. E ele está dizendo: eu não abro mão. Quem é você para abrir? Derrama. Quem é você para desistir daquilo que eu não desisti? Aleluia. Porque você sabe o que me confronta na passagem de Lázaro? É que as irmãs sepultam aquilo que não é para sepultar. Porque eu vou falar com você. Se eu fosse Marta e Maria, eu deixava ele lá na cama do jeito que estava. Porque se Jesus disse que era para a glória do nome dele, para que tu vai sepultar? Aí tu vai olhar assim e vai dizer: o que essa missionária está pregando? Sabe o que eu estou pregando? Por que tu está sepultando a sua voz que Deus falou que é para ganhar? Por que tu está sepultando a promessa que Deus falou que vai fazer? Por que tu está matando Lázaro que Deus falou que vai dar vida? O nosso problema é esse. É que a gente olha para a realidade e a gente pensa assim: não, com esse Lázaro aí não tem mais jeito. Só que Deus hoje me trouxe aqui para poder dizer: ai de ti se sepultar o Lázaro que eu falei que eu vou trazer vida. Aleluia. Ai de ti se tu sepultar o Lázaro. Ai de ti se tu sepultar a promessa. Ai de ti se tu sepultar o talento. Ai de ti se tu sepultar o dom. Ai de ti de sepultar aquilo que eu falei vai ser para a glória do meu nome. Aleluia. Não sepulta, querido. Não sepulta. Eu sei que tem hora que é